Meninos e meninas, bom dia, como estão vocês? Espero que bem. Hoje eu quero iniciar dando as boas-vindas a vocês nesse retorno às nossas aulas, às nossas atividades online, né? Nesse momento. Quero dizer para vocês que eu espero que vocês tenham aproveitado muito, brincado, se divertido, descansado. Também, estudar eu sei que ninguém estudou, né? Só Só brincaram e descansaram a mente mesmo, né? Mas assim, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse recesso. Esse momento de aulas, esse nosso ano letivo tem sido bastante conturbado e difícil para todos, tanto para vocês quanto para nós, professores e diretores, todo mundo de modo geral. Vocês também não estavam preparados, assim como nós também não estávamos preparados para isso. Mas enfim, a pandemia veio, a gente precisa se adaptar. Então, eu espero que vocês tenham renovado as forças de vocês, renovado o ânimo de vocês, e para que a gente possa agora retornar, fazer as nossas revisões e finalizar a nossa segunda unidade, tá? Que essa jornada agora até o final do ano, que a gente possa se adaptar melhor, né? Então, iniciou, a primeira unidade foi bem difícil, né? As últimas avaliações. E na segunda unidade todas as nossas aulas já foram online, mas a gente ainda está buscando metodologias para se aprimorar. Espero que vocês tenham descansado bastante, aproveitado bastante para a gente poder dar continuidade aí ao nosso ano letivo, tá? Então, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula de revisão. Nós iremos revisar os assuntos minerais e rochas, recursos naturais, o solo e a humanidade, água, a molécula da vida e água e saneamento básico. Então, são 5 assuntos para a gente revisar. Eu vou disponibilizar essa aula de revisão e irei disponibilizar também os vídeos antigos, dos links que eu mandei das aulas mesmo, para que vocês possam dar uma olhada também, porque como são bem rapidinhos, né? Nossos vídeos não podem ser muito demorados, dá para vocês darem uma olhada também. Também no YouTube, quem tem acesso à internet, tem vários outros vídeos que vocês podem estudar a respeito de cada assunto. É só botar o título do capítulo, da forma que vocês veem no livro, tá? Cada um desses capítulos, né? Esses assuntos que eu falei para vocês. E vão poder encontrar vários vídeos que vão auxiliar vocês a estudarem, tá? Quem tem acesso à internet, por favor, dá uma olhada aí, é bom também, além do livro. Claro que é importante ler os textos, os assuntos do livro e assistir às videoaulas também. Então, o nosso primeiro assunto aí, que a gente deu uma olhadinha, foi minerais e rochas. E nós falamos que existem 3 tipos de rochas diferentes e que cada uma delas é formada de uma forma diferente. Quais são os 3 tipos de rocha que existem? As rochas metamórficas, as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. São esses 3 tipos de rochas que existem. As rochas magmáticas, então a gente lembra lá quando a gente estudou as camadas da Terra. As rochas magmáticas recebem esse nome porque são originadas a partir do magma da Terra. O que é isso? O que é magma? Lembra lá que a gente estudou que no manto da Terra, lembra das camadas da Terra que a gente conversou anteriormente? Então, nas camadas da Terra, as camadas mais internas lá no manto e no núcleo estão em formato de larva, porque a temperatura é extremamente elevada. A partir daí, essa larva vai formar essas rochas magmáticas. Existem também as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas de vários sedimentos. O que são sedimentos? Então, tem lá no nosso solo. E aí vai se depositando várias partículas.
restos de alimentos, restos de animais, restos de vegetais, restos de outros minerais. E essas partículas, a gente vai pisoteando, elas vão sofrendo a ação de compactação devido à chuva, a ventos fortes, vão sofrendo a ação do intemperismo, né, que são esses fatores externos. E elas vão ficando bastante aglomeradas. E a partir daí, vão sendo depositadas várias camadas de sedimentos nessa superfície e ao longo do tempo, claro que esses processos de formação de rochas são processos que demoram milhões, milhares de anos. É muito mais demorado, por exemplo, quando a gente fala lá do ciclo da água, é muito mais demorado o ciclo das rochas e de recursos, de outros recursos naturais, por exemplo. É muito mais demorado o processo de formação das rochas, tá? E aí, essa compactação desses resíduos, desses sedimentos, dá origem a essa rocha que nós chamamos de sedimentares, tá bom? E o outro tipo são as rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem de metamorfose, né? Metamorfose é transformação. Então, um outro tipo de rocha que passou por um processo de transformação e transformou-se em outro tipo de rocha. Então, ela vai se chamar metamórfica, porque anteriormente ela foi um tipo de rocha e com o processo de transformação tornou-se um outro tipo de rocha. Quando a gente falou sobre as rochas magmáticas, elas podem ser formadas mais internamente ou externamente, tá bom? No nosso planeta, é muito abundante a questão das rochas. Existe uma grande disponibilidade de rochas disponíveis, tá? Existe uma grande quantidade de rochas disponíveis, na verdade. Então, quando a gente pensa, a gente enxerga muitas vezes uma camada superficial de solo, então a gente só vê aquele solo que tem ali, mas inferior, na porção inferior, existe uma rocha, né? As rochas, elas possuem grandes aplicações para nós, por exemplo, na nossa construção civil. A nossa construção civil e várias outras aplicações. Mas na construção civil é onde a gente, por exemplo, mais vê os mármores, granizos e todas as outras rochas, né, que são comumente utilizadas. Existem também, por exemplo, além desses, as areias, quartzo, outros tipos de minerais que também são utilizados geralmente na construção civil. Mas quando a gente vê, por exemplo, o carvão mineral, também é um tipo, né? E aí ele também tem outras utilizações que não essa da construção civil.